a nossa live, beleza? Eu falei, ela não vai ficar gravada, não vou disponibilizar provavelmente, né? Só para que vocês que estão aqui, mas vou gravar aqui para depois eu assistir. Vou pedir mais uma vez, pessoal, que tiver com as câmeras ligadas para desligar. Outra coisa, eu vou falando aqui sobre vários assuntos. Se vocês tiverem dúvidas, podem jogar no chat no momento que surgir a dúvida. Só que aí quando eu terminar quando terminar a aula, eu vou tirando a dúvida, tá? Como não é uma aula assim de conteúdo mesmo, né? Como a gente faz as aulas na segunda-feira, inclusive amanhã tem aula, tá? Nada mudou. Vão fazer desse jeito, combinado? Então, surgiu uma dúvida, como eu faço o meu caderno de erros, enfim, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas aqui, ou comentários, beleza? Vocês podem escrever aí, fiquem à vontade, beleza? Bom, então vamos lá. Pessoal, antes de começar, né, mais uma vez reforçando, isso aqui não é uma live para vender curso, tá bom? Eu sei que tem muita gente de saco cheio, sem paciência para participar de live, por quê? Porque quase sempre se resume a falar de produto. Bom, então, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, eu não estou aqui para falar da nossa mentoria, tá? Depois que acabar a live aqui, a gente vai estar o link disponível para vocês acessarem, com todas as explicações a respeito dos produtos e tudo mais. A gente vai falar alguma coisa aqui, né? Evidente que a gente vai tangenciar sobre técnica de estudo, mas não é o objetivo, tá bom? Eu estou aqui te dando a sua palavra, que se você ficar aqui até o final e pôr em prática aquilo que eu vou orientar você a fazer, isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva sobre os estudos e como se preparar para ser oficial e você não vai gastar nenhum centavo, beleza? Eu tenho um curso pago, como falei, as matrículas estavam alguns meses já fechadas e eu vou reabrir hoje, beleza? E depois eu explico melhor como é que funciona. O foco aqui agora é entregar para você alguma coisa que seja proveitoso, seja de validade, de valioso para você, tá bom? Então, se eu, né, conseguir fazer a diferença em uma pessoa só da galera que está presente aqui, cara, já valeu a pena demais. Foi o que a gente pediu a Deus aqui no começo da oração, né? Que seja útil. Que você termine a aula e fala, cara, valeu a pena passar o domingão aqui assistindo essa aula com o professor. Beleza? Hoje é 12 de janeiro, o ano já começou para a maioria da galera, para a maioria de vocês, e entra ano, sai ano, todo mundo faz aquela promessa, né? Eu vou passar no concurso, eu vou emagrecer, eu vou economizar dinheiro, eu vou aprender inglês. Mas, muitas vezes, o tempo passa e nada muda, né? E eu não quis fazer esse evento antes de um ano novo de propósito, tá? Por quê? Antes do ano começar, tá todo mundo naquele clima de felicidade, de otimismo, né? Achando que basta colocar a meta no papel, que vai dar certo, é isso aí, tem muita força de vontade e vai acontecer. Simples, né? Mais um fato muito curioso é que todo mundo quer grandes coisas para si, beleza? Todo mundo que está aqui sonha com grandes coisas. Ninguém se imagina num emprego chato, ninguém se imagina cheio de dívida, ninguém se imagina sem poder viajar com a família ou tendo um casamento, né, em discussão com a esposa, marido, por causa de dinheiro ou por outros fatores. Todo mundo passa por isso. Mas quando você olha para o futuro, ainda que você não seja tão sonhador, ainda que você seja uma pessoa pé no chão, sabe? Aquela pessoa assim, pô, não vou ficar viajando, não. Você se imagina bem. Você se imagina assim, trabalhando naquilo que você sonha em trabalhar, numa posição respeitável, com uma qualidade de vida legal, com uma vida de financeira estável, podendo viajar com a família. Você acha que vai dar conta e que aquilo vai se realizar e que vai dar tempo. Mas muitas vezes os anos passam e você continua com as mesmas metas, sem sair do lugar. Não sei se faz sentido para você. Para muitas pessoas fazem. Sabe por quê? Porque o ser humano, pessoal, ele superestima o que ele pode fazer em 10 anos, mas ele subestima o que pode fazer em um ano. E eu vou falar para vocês, pessoal, eu sou a prova viva que em um ano, certo? Um ano, a sua vida pode mudar completamente. É investir um ano para você ter décadas de liberdade. E quem for safo, né, vai pegar o que eu estou entregando aqui de graça e vai colocar em prática. Beleza? Vamos ao ponto central da nossa aula. Você sabe por que que você não realiza aquilo que você está idealizando? Não é porque você é preguiçoso, não é porque você não é disciplinado, beleza? É porque você ignora alguns pressupostos básicos, certo? As suas metas, aqueles sonhos que você coloca no papel, eles não funcionam porque você ignora alguns dos pressupostos. E quais são esses? Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui sobre dieta, tá bom? Me passaram esse exemplo aqui, eu achei interessante.
Olha só, quando você vai fazer uma dieta, você vai fazer marmita saudável uma vez por semana e vai deixar tudo organizado, beleza? A maioria das pessoas faz isso, coloca isso na meta, tal, marmitinha, tudo planejado, só que ela ignora alguns pressupostos. Que pressupostos são esses? Tá, você tem um pote para organizar a marmita? Que dia que você vai fazer compra? O frango você vai congelar, vai comer ele, vai comprar ele fresquinho, certo? Se for, você vai temperar ele. Se não ficar gostoso, você vai querer parar de fazer essa dieta, provavelmente. Quanto que você vai botar de alimento? Você já tem balança, certo? Se você vai cozinhar, você vai ter que lavar a sua pia, você vai ter que deixar tudo organizado. Enfim, vários fatores, né? E por fim, você vai colocar na ponta do lápis, pô, será que vale a pena financeiramente fazer essa marmita em vez de comprar pronta? Então, várias pequenas coisinhas elas afetam a sua ação principal, que é a fazer a dieta, alcançar esse objetivo, beleza? Mas você percebe que uma tarefa que parece simples, né? Ela se desdobra em várias micro tarefas. E a maioria das pessoas, pessoal, elas fracassam porque elas estipulam como objetivo, mas elas não preveem todas essas ramificações, todos esses detalhes. E como elas não preveem, né, as coisas vão aparecendo, elas ficam desanimadas. E eu vou te falar uma coisa, cara, com estudo é a mesma coisa, certo? Pô, Ziegler, mas não dá para pensar em tudo isso, é prever todas as coisas? Tá, tem coisa que está fora do nosso controle, mas algumas coisas é possível prever sim, certo? E é por isso que a maioria vive ali meio que na mediana, tá, pessoal? Porque é chato planejar. Mas também é chato chegar no final do ano, ou chegar no final da vida e olhar para trás e falar, pô, bicho, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter me dado o trabalho de planejar algumas coisas para colher alguma coisa diferente no futuro, certo? Você vai escolher o que que é o chato, tá bom? E voltando aqui ao nosso foco, quando você decide estudar para concurso, você acha que basta, na maioria das vezes, meter a cara no livro e fazer isso até passar. E você acha que isso é planejamento, né? Sair que nem um doido estudando, e eu já fiz isso, tá bom? Já, né, conversei com vocês em outros momentos. Você acha que sair estudando o máximo possível significa progresso. Você vê que está cansado, e aí você acredita que está avançando. Mas cuidado, às vezes é um esforço inútil. Porque se o fator definidor de sucesso fosse um trabalho pesado, um trabalho cansativo, né, o burro de carga é que seria o rei, né, dos animais, beleza? Mas antes de entrar nesses pressupostos técnicos que eu vou falar sobre o estudo, sobre o processo de aprendizagem, neurociência, né, tudo que envolve isso aí, uma coisa para abrir um pouco a sua mente sobre esse assunto, que é a parte mais densa no estudo, eu quero falar uma coisa que é sobre mentalidade, tá bom? Sobre o seu, né, muita gente usa a palavra em mindset e tudo mais, né? Qualquer atleta e qualquer policial, tá? Especializado, o policial que trabalha no serviço especializado, o policial de forças especiais, patrulheiro tático, ele sabe a importância da mentalidade, né? Quem já bancou um curso operacional sabe o que eu estou falando, né? E aí, eu sei, né? Você às vezes está aí falando, ah, professor, vai começar essa conversa fiada de coach, isso é papo de, né? Cara, na boa, velho. Eu já passei pelo processo, tá? Tem um pouquinho de humildade, certo? Se não tem humildade para aprender com alguém que já atravessou aquela pista que você está querendo atravessar, é uma coisa de alguém que não tem maturidade, na boa. Então, assim, se você, pô, não acha que não tem sentido, ah, professor, não quero falar sobre essas coisas, vou sair e tal, só queria comprar o curso, beleza, não vai fazer sentido para você, não vai agregar muito, tá bom? Mas fica comigo, cara. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Ter uma mente forte, pessoal, é que vai sustentar você ao longo dessa trajetória, ao longo da sua vida, e principalmente depois que você ingressar no oficialato. Porque a vida de um comandante policial, a vida principalmente de um comandante policial, que vai ter responsabilidade, pessoal, sobre vidas de pessoas. Decisões que vocês vão tomar vão impactar a vida de milhares de policiais, de milhares de famílias de policiais. Sobre justiça, sobre alocar recursos, sobre decisões operacionais, sobre o que você vai se posicionar na mídia sobre uma ação policial. Então, eu gosto de falar sobre essas coisas já com quem pensa em ser oficial da polícia, para mostrar para vocês que é importante que vocês passem no concurso, a gente vai explicar, né, direitinho aqui sobre técnica, mas eu preciso que vocês já tenham essa mentalidade. Eu serei um comandante policial, certo? Então, isso vai fazer muita diferença na sua trajetória. Porque se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo, certo? Não tem nada místico nisso aqui. É ciência.
A qualidade dos seus pensamentos vai determinar a qualidade das suas ações. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, beleza? Que consiste no seguinte: cuide dos seus pensamentos, porque cuidando dos seus pensamentos, você vai cuidar das suas palavras. Quando você cuida das suas palavras, você cuida das suas ações, porque as ações remetem àquilo que você fala, que você emana. E cuide das suas ações porque você vai cuidar dos seus hábitos, certo? Mas tudo começa lá no pensamento, beleza? Como eu falei, você pode estar achando que, poxa, isso é besteira, o professor não tem nada a ver, mas eu reforço, não só para o estudante, para você que está aqui, cara, certo? Como estudante. Eu quero que você já se imagine como um futuro comandante de policiais. E esse tipo de mentalidade é muito importante, tá? Essa regulação ela vai impactar em algo que a gente chama de neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade que o seu cérebro tem de fazer novos caminhos e aprender. Ter uma mentalidade forte, pessoal, não é se olhar no espelho e falar, eu consigo, né? Isso é muito raso. Você vai, no máximo, conseguir se auto-enganar. Isso tem que ser desenvolvido diariamente e dá trabalho, tá bom? Então, você precisa acreditar todos os dias, de forma genuína, que você vai ser aprovado, que você vai se tornar o comandante de policiais, você vai se tornar oficial da Polícia Militar. Porque você já superou desafios antes na sua vida e esse é só mais um que foi colocado. Concurso público não é coisa de gênio, pessoal. Não é coisa que tem, é coisa que tem sangue no olho, quem tem vontade de vencer, certo? E quem tem estratégia para chegar lá. O cérebro humano, pessoal, é capaz de aprender qualquer coisa que se dispuser a aprender. Qualquer coisa. Tem até um livro, né, que eu, eu li e depois passei para minha filha, né, chama-se Aprender a Aprender. Ele fala muito sobre isso, né? Era uma pessoa, era uma hoje, né, neurocientista, cientista, tudo mais, ela tinha muita dificuldade, matemática, física, achava que nunca ia aprender e ela foi estudar, né, como o cérebro aprende para poder superar essas dificuldades. Então a gente é possível, velho, é possível aprender qualquer coisa, tá? Isso é verdade. Porque as pessoas que conquistam aquilo que você quer conquistar são pessoas normais, pessoal, tá? São pessoas comuns. A maioria que me conheceu, a maioria das pessoas que na rede social, ela só conhece depois que eu passei em primeiro lugar no CFO da PMDF, né, com outras aprovações também. Mas eu não era um bom aluno. Na minha vida inteira eu fui um aluno medíocre, pessoal. Eu fui um aluno que reprovei, certo? Um aluno que foi convidado a se retirar porque não era disciplinado. As minhas professoras falavam para minha mãe, falavam, pô, seu filho, ele está caminhando aí para algo que não vai ter futuro nenhum, porque aquele poço de mediocridade mesmo, certo? E se eu tivesse continuado nesse caminho, elas estariam certas mesmo, mas eu tomei uma decisão de mudar de rumo. Você é o único que tem a palavra final sobre o seu destino, e tudo começa aqui, cara, nos seus pensamentos. Então nunca mais diga que você é burro, nunca mais diga, eu não vou conseguir, eu não vou aprender isso, é muito difícil. Cara, elimina isso do seu vocabulário. Tá? Eu não consigo aprender direito penal militar, é muito difícil, é muito complicado esses termos. Para, velho. Tá? Não se vitimiza, velho. Vítima nunca consegue nada, velho. Você só vai conseguir sentimento de pena. E eu tenho certeza que você não quer ser digno de pena. Tá? Então, esse é o primeiro pressuposto. Antes de eu falar qualquer coisa sobre técnica de estudo, caderno de erro, planejamento, estudo de lei seca, papapá, tudo que eu vou passar aqui para vocês, como que vocês vão fazer e se organizar, cara, mentalidade. Véio. Cuida dos seus pensamentos. Tá bom? Esse é o primeiro pressuposto. A gente fala, né, na nossa mentoria com nossos alunos, certo? Da importância disso, e eu estou reforçando para você aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre os estudos, então. Depois desse contexto, tá? Essa é a parte mais densa do encontro. É um passo a passo para você montar uma organização que funciona, beleza? Respeitando esses pressupostos que eu estou falando aqui. Então, anota aí, beleza? Primeira lição, pega uma caneta aí, um lápis, anota isso aí. Primeira lição. Você vai procurar um material, certo? Que seja enxuto, objetivo e direcionado ao concurso para carreiras de oficial da Polícia Militar. Beleza? Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega um material que, pô, isso aqui é um material de carreira policial em geral, né? E aí você tem que ter noção, cara. Concurso de oficial para a Polícia Militar são poucas vagas, né? E na boa, eu tenho vários alunos aqui que são praças, que passaram recentemente no concurso para soldado da Polícia Militar,
Mas eu não estou falando de um concurso de 1.200 vagas, de 2.000 vagas. Que se você fazer ali um pouquinho acima da média, você está dentro, velho. Eu estou falando de um concurso que as vagas são muito limitadas, que a remuneração inicial, geralmente, na maioria dos estados, ultrapassa R$ 10.000. Ou seja, a concorrência tende a ser um pouco mais qualificada, então você tem que encontrar um material que se adapte a essa realidade, certo? Ele tem que ser enxuto, objetivo, mas tem que ser direcionado para o CFO, beleza? Então vale a pena você perder um tempo pesquisando do que chegar e comprar qualquer material, tudo que vai vir pela frente. Todo curso, todo cursinho, todo livro, apostila tem um material demonstrativo. O que que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nesse material demonstrativo, sei lá, primeira aula lá de direito administrativo, regime jurídico único, né, da administração. Você vai ler aquele material, certo? Depois você vai resolver questões sobre aquele tema que caíram nas últimas provas do CFO. Em toda prova de CFO, não, certo? Aquela que tem uma congruência com a prova que você quer enfrentar. Por exemplo, o CFO da PMDF não exige bacharelado em direito. Então, as questões jurídicas, às vezes, não aprofundam tanto, beleza? Façam questões anteriores do CFO da PMDF para você verificar o que eu estou falando. Às vezes, em alguns temas, às vezes aprofundam. CFO da PEMERG, cara, se pegar a última prova do CFO da PEMERG e botar do lado de uma prova de delegado, é um nível de profundidade jurídica muito maior, certo? É muito próximo, né, ao nível das provas. Então, você vai lá ver aquele material que você falou para o concurso CFO que você quer, beleza? E vai fazer algumas questões, certo? E aí você vai analisar dois fatores. Anota aí, então. Primeiro, conseguir um material objetivo, enxuto, voltado para o CFO, que tem congruência para o CFO que eu quero. Depois, resolver questões sobre o assunto daquele material demonstrativo que eu peguei do curso, que eu tenho interesse e tudo mais. Beleza? Você conseguiu responder a maioria das questões com base nos conhecimentos que estão lá naquele material? Se você não conseguiu responder a maioria das questões, é porque aquele material está raso, certo? Aquele material ali, poxa, tá muito no ramo e bola, não tá me ajudando. Outra hipótese que pode acontecer, cara, o material tem muita informação que às vezes nem foi cobrada aqui nessas questões. Opa, então esse material está muito além daquilo que é exigido, está muito aprofundado. Então vale a pena, pessoal, tá? Analisar isso aí, é lógico, cuidado, tá? Eu falo isso até puxando um pouco a sardinha para os nossos materiais, porque a gente percebe que, à medida dos anos, as provas, né, principalmente o CFO, tem aumentado o nível de profundidade. Então, analisa com carinho essa questão da profundidade, né? Mas, definitivamente, cara, se for um material raso, certo? Material que você pegou, leu o material e não conseguiu resolver a maioria das questões, cara, já descarta, beleza? Então, vale a pena você gastar um tempinho em relação a essa questão do material. Encontrou material, meu irmão, adota ele e não troca mais. Véio. Estuda somente com o material. Não fica pingando de um material para o outro. Meu irmão, isso não faz bem para sua memória. Primeiro ponto, tá bom? Agora, se você for nosso aluno, né, você não precisa se preocupar com isso. Tá? Você vai ter a meta de estudo, o material que você vai ter que ler, sobre o assunto que você vai ter que ler, tudo pensado para CFO, velho. Tudo pensado. Todas as nossos materiais são com base em análise de provas do CFO, de oficial da Polícia Militar. Naquela pegada, se você já assistiu alguma aula nossa aí na segunda-feira, sabe o que eu estou falando, certo? Coisas que têm pertinência com a carreira e as provas que vem sendo cobrado, tá bom? O material que a gente fornece atende esse requisito. Agora vamos lá. Segunda lição. Anotei. Isso é muito importante, pessoal. Não comece a estudar ao mesmo tempo todas as matérias que caíram no concurso passado, certo? Isso é um dos problemas, pessoal, que quem sai comprando todos os cursos que aparecem. Vocês começam a estudar tudo ao mesmo tempo. Tá? Faz sentido para vocês, cara? Se fizer, escreve aí no chat. Voltou o áudio? Voltou o áudio? Desculpa, pessoal. Caramba, será que foi muito tempo sem áudio? Não, só um minutinho. Beleza. Vão escrevendo as perguntas aí, tá? E aí depois eu vou respondendo. Voltou o áudio, né? Cara, eu fiquei tão indignado com essa história, né? Que eu vou contar aqui agora de novo, sobre o curso pegar e só dividir o material, que eu cheguei de um tapa no microfone e desliguei ele aqui. Desculpa, pessoal.
É live, né? Tem essas situações, pode acontecer essa situação. Então vamos lá. O Bruno falou aqui, ó, para ou não parte de estudar tudo ao mesmo tempo. Então, segunda lição, não comece a estudar ao mesmo tempo todas as matérias que caíram no concurso passado. Bom, é um problema que a gente enfrenta quando a gente sai comprando tudo quanto é curso. O que que a maioria dos cursos fazem, pessoal? Presta atenção. Ele pega o edital do último concurso, certo? Divide o edital do último concurso sem tirar nem pôr, tá? Divide ali por número de dias ou por número de horas que o aluno tem disponível. Às vezes tem aquelas plataformas online que você fala, quanto tempo disponível você tem? 2 horas, 3 horas, tal, não sei o que. Ele vai pegar essas informações, né, com base no software, e vai dividir aquilo lá, né, com base no edital, pelo número de horas que você deve estudar a cada matéria. E vai chamar isso de estratégia, beleza? Na boa, assim, cara. Eu tenho uma filha de 13 anos. Se eu passar essa missão para ela aqui, ó, Júlia, pega aqui esse edital do último concurso, divide aí por X dias, X matérias, e faz essa operação aqui para mim, né, de quantas horas vou ter que estudar cada matéria e tudo mais. Cara, isso aí é básico, beleza? Então, tem gente que paga, né, para fazer simplesmente isso, né, fazer um cronograma e tudo mais. E outra coisa que é muito importante, pessoal, você nem sabe, né, o que que vai vir no próximo edital. Eu vou dar um exemplo de CFO PMDF, tá? Quando eu estava estudando, né, os colegas estavam estudando lá e pegaram com base o edital do CFO da PMDF de 2010, beleza? Pegaram o CFO de 2010 e lá no CFO de 2010 tinha lá raciocínio lógico, informática. E, meu irmão, o pessoal quebrando a pestana, velho, para estudar essas matérias e tudo mais. E adivinha? Quando veio o edital de 2017, não veio cobrando raciocínio lógico e informática. Então, não dá para estudar todas as matérias ao mesmo tempo, beleza? Isso somente seria eficiente se no lugar do seu cérebro você tivesse um computador, certo? A memorização de uma informação, cara, ela não acontece na medida que você vai se apresentando no seu cérebro. Ele não vai lembrar de tudo da mesma forma. Ele não vai conseguir reproduzir tudo aquilo, aquele volume de informação. Sabe que isso vai acarretar ali no seu nível cognitivo, né? Faz com que aquela sensação, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Você chega na hora da prova, pô, bicho, eu tenho certeza que eu já vi isso aqui, velho, mas eu não sei a resposta. A memória, ela se estabelece com conexões que são feitas entre as informações que você recebe. Quem dera se a gente pudesse memorizar perfeitamente todos os assuntos de todas as matérias e reproduzir isso com perfeição. Não dá, velho. Você é um ser humano normal, tá bom? Eu tenho 99% de certeza que você não é um gênio. E se você for um gênio, meu brother, pode sair da live, tá bom? Concurso público não é para você, cara. Vai inventar a cura do câncer, vai fazer um foguete da ré, né? Vai, enfim, descobrir uma cura para uma doença, beleza? Uma forma, enfim, se você é um gênio, cara, não é concurso público, né? Como eu falei, não precisa ser gênio, cara. Você tem que ter força de vontade, determinação e estratégia, tá bom? Então, se você tem, tá? Como é que fala? Se você sabe, né, que existe aqui uma delimitação de conteúdos que são mais importantes para serem memorizados, por que que eles são mais importantes? Porque tendem a cair mais, porque o examinador não cobra apenas o básico, ele às vezes aprofunda, ou então porque é um assunto complexo, certo? Você não pode, de jeito nenhum, colocar ele lado a lado com outros assuntos, certo? Então, sendo claro, sendo objetivo aqui para você. Cara, eu não posso estudar uma legislação periférica que está lá prevista no edital, a mesma quantidade de horas de estudo do que, sei lá, estudar a lei de drogas, que tem uma alta incidência em provas de concurso na parte de legislação penal especial de concurso profissional. Entende? Então a gente não pode colocar no mesmo patamar. Então, você não pode estudar da mesma forma que você estuda todos os assuntos. Então, há um nível de prioridade, há um nível de complexidade que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer esse planejamento, certo? Eu sei, né? Quem já fez isso aqui, né, depois comenta no chat, cara, você pega o edital passado e vai riscando no marca-texto ali, ó, caramba, já vi essa matéria, já vi isso aqui. E dá uma sensação de progresso, né? Caraca, olha lá, vai, já bati o edital, velho. Professor, já bati o edital. Né? Traz aquela sensação de, poxa, tá dando certo, né? E é muito difícil, porque traz uma sensação boa e é difícil você romper isso. Não, eu preciso, certo, estudar dessa forma. Mas não é bem assim, tá, pessoal? E aí você vai perguntar, professor, mas se eu não estudar todos os assuntos com a mesma intensidade, repetição, eu vou deixar alguns detalhes passarem. E se a prova cobrar esses detalhes? Presta atenção, cara, você vai errar algumas questões, tá?
Pessoal, eu passei em primeiro lugar e eu não acertei 100% da prova. Alguns detalhes vão passar. Toda a prova ele tem uma questão ou outra que está fora da casinha. Aquela questão que às vezes a gente até trabalha nas aulas, fala, ó, isso aqui, se o examinador cobrar assim ou assim, cara, pode ser que 90% vai errar, porque vai caber recurso, e às vezes ele vai indeferir o recurso, então não se preocupa com isso, certo? Os aprovados também erram. O problema é que eles acertam todas as outras que você errou, né? Então, vamos lá. Se eu não posso dar a mesma importância para todos os assuntos, e eu não posso seguir rigorosamente o edital do concurso passado de forma integral, como é que eu vou montar esse cronograma? Presta atenção, eu quero que você anote aí os 5 pilares que vocês vão levar em consideração na hora de montar o seu estudo. O primeiro deles é a lei seca, certo? Lei seca. Segundo, conhecimento teórico, né? Teoria. Terceiro, questões. Quarto, jurisprudência. E quinto, é um caderno de erros. Beleza? Então, quais são os 5 pilares que a gente vai harmonizar no nosso estudo? A lei seca, conhecimento teórico, as questões, a jurisprudência e o caderno de erros. Eu vou falar sobre cada um deles agora. Beleza? Então, vamos lá. Voltando, recapitulando lá. Escolhemos o nosso material único de estudo. Segundo, vimos que não dá para começar a estudar tudo ao mesmo tempo e da mesma forma. A gente vai ter que organizar isso com base em 5 pilares. Primeiro, identificar, né, as matérias que são mais importantes, que têm mais conteúdo, que são mais complexas. Depois, obedecer os 5 pilares, que são lei seca, teoria, questões, jurisprudência e o caderno de erro. Professor, como é que eu estudo lei seca? Você pode ter um vadimeco, tá bom? É difícil hoje, né, cara, que você compra um vadimeco, 6 meses depois ele já está desatualizado, ou menos, né? Mas, né, é interessante ter o físico ou pelo site do Planalto, né, que é o que eu utilizava, tá bom? Você pode fazer também, pegar o site do Planalto, copiar a legislação e jogar para um documento do Word, porque você pode, ou transformar em PDF, né? Que você pode lá fazer os seus grifos e tudo mais, tá bom? O que que eu vou grifar quando eu estiver estudando lei seca, professor? Meu irmão, aquelas palavras-chave, tá? Aquelas palavras-chave. Exclusivamente, salvo, exceto, com exceção de, ressalvado, privativamente. Então, basicamente, são palavras-chave, certo? Palavras-chave, palavras que. Imagine você sendo examinador, falou, cara, se ele colocasse isso aqui, né, essa exceção, eu poderia cair nesse peguinho, beleza? Outra coisa que é importante grifar, dados objetivos, certo? Prazos, percentuais, datas. Cara, dados objetivos é importante que você tenha marcado, porque o examinador adora colocar uma questão só com um dado objetivo ali, com prazo, e aí não tem, velho. Não tem. Professor, eu preciso decorar a pena? Cara, não, né? Mas é importante que você saiba, às vezes, ter uma noção do quanto de penas, para quando a gente for falar ali de teoria, se você for estudar penal, você, pô, isso aqui cabe a NPP, cabe a Cor de Não Persecução Penal, isso aqui cabe Lei de Juizado Especial. Então é interessante você ter uma noção da pena, né? Mas não que você decore todas as penas. No penal militar também, você fala, pô, isso aqui cabe suspensão condicional da pena, isso aqui não cabe, beleza? Então, palavras-chave, dados objetivos, por fim, atribuições, certo? Atribuições de autoridades, atribuições de órgãos, certo? Constitucional, por exemplo. O que é competência da União, o que é competência dos estados, certo? O que é concorrente, o que é privativo. Isso também são situações interessantes para você grifar ali no seu material, tá bom? Bom, teoria, tá? Teoria, pessoal, a gente vai levar em consideração a questão do material, que foi o que eu expliquei lá em cima, certo? O estudo da teoria é com base no seu material de estudo. E aí tem que ser objetivo, direcionado, congruente com aquilo, com o curso que você quer fazer, certo? Então, essa parte aqui a gente já explicou. Questões, pessoal. Questões. Cara, tem que ter uma plataforma de questões, beleza? Então, plataforma de direção concurso é muito boa, tá? Tá muito inovadora, com muitas coisas. Tem as tradicionais, que concurso, TEC, tá bom? Não resolva questões no estudo do que você estudou naquele dia. Isso te dá uma falsa sensação de aprendizagem, certo? Claro, cara, se eu te der um texto agora para você lê ele, você for fazer questão, você vai acertar, pô. A porcentagem de acerto vai ser muito alta. Você acabou de ler, né? Então, deixe para fazer questões
né, daquilo que você estudou em outros dias, né? Um dia depois, final de semana, tá? Use as questões para retornar nos assuntos que você estudou nos dias anteriores e também nas semanas anteriores. Então, a sua revisão por questões, certo? Sua revisão por questões tem que levar em consideração isso, um conteúdo acumulativo do que você já vem estudando ao longo da semana, certo? Vale também, pessoal, quando você já tem uma noção do assunto, de repente, fazer questões antes de ler o material teórico. Cara, eu já li isso aqui, velho. Pô, atos administrativos, cara, eu já vi, já li uma vez. Tá aqui para estudar isso hoje? Deixa eu fazer umas questõezinhas antes. Porque aí, quando você for para a teoria, você já vai ter uma noção, né, daquilo que o examinador cobra, certo? E como você errou, cara, você vai ficar muito mais atento na hora de você ler. Também é interessante. Jurisprudência, pessoal. Jurisprudência. Presta atenção que, na boa, tá? Falando do direito ali, que corresponde a 75% do conteúdo da sua prova. A maioria dessa quantidade de questões, a maioria, pode botar aí 70%, 80%, é lei seca. Tá? Por isso que é importante aquilo que a gente falou do estudo lei seca. Ela tem que estar previsto no seu estudo. Agora a gente está vendo, certo? Muita jurisprudência sendo cobrada em prova, né, de oficial da Polícia Militar. Se você não é nossos alunos, certo? Eles vão receber, semanalmente, ele recebe uma guia de jurisprudência. Então, o material que eu preparei com base nas questões anteriores, com base em assuntos que têm pertinência para a atividade militar, com a atividade castrense, tem uma relação com a atividade policial militar. Então, você tem esse material, certo? Toda semana. Assim, falando um pouquinho, né, da minha experiência, eu trabalho com isso hoje em dia na Polícia Militar, certo? Eu sou coordenador de disciplinas, da área de ensino, do ensino jurídico para os policiais. Então, faz parte, inclusive, do meu trabalho na corporação, ler e estar atualizado sobre jurisprudência relacionada à atividade policial. Beleza? Então, eu fiz esse material com muito carinho para vocês. Então, nossos alunos já têm isso toda semana. Ah, tá, beleza, professor. Você falou que não ia vender, não era que... Então, vamos supor que você não seja nosso aluno. Tá? É um pouco complicado estudar jurisprudência para o CFO, porque quando você vai no buscador de direito, que é a melhor ferramenta que tem, cara, buscador de zero direito, e a maioria dos concursos de carreira jurídica utiliza, ele é muito aprofundado. Tá? Então, às vezes, se você não é do direito, você pode ficar um pouco perdido, e mesmo que você seja, você percebe que tem um nível de profundidade que não condiz ali com o seu concurso, certo? Então, o que você vai fazer? Vou explicar aqui para vocês. Primeiro, quais são as matérias que cobram jurisprudência? Penal, processo penal, administrativo constitucional, legislação penal especial e penal militar e processo penal militar. Bom, você vai resolver o máximo de questões possíveis de CFO. Na medida que você for resolvendo, toda vez que tem uma jurisprudência que for cobrada, você vai anotar. Você vai ver se é informativo, se é uma súmula, certo? O que se refere essa questão. E aí você vai lá no Dizer o Direito e pega aqueles documentos de revisão. Então tem lá, revisão, para o nosso nível, cara, eu acho que revisão de delegado, últimos concursos de delegado que teve. Você pega lá aquele material de revisão do concurso, e aí você vai procurando, certo? A menção àquela jurisprudência. Você vai ver que algumas não vai ter nada a ver, cara. Por exemplo, se tiver lá uma jurisprudência, sei lá, de dosimetria da pena, cara, isso não cai em CFO, então você não precisa colocar isso ali no teu material de estudo de jurisprudência, certo? Mas, cara, você vê que, ó, tem pertinência, já cobrou, tá falando, vamos lá, ingresso em domicílio, né? Ingresso em domicílio por meio de denúncia anônima, cara, tema altamente, né, muito quente aí no conteúdo de estudo para a Polícia Militar, certo? Abordagem fundada suspeita. Cara, isso aí já é um tópico, né, de jurisprudência que você tem que estar safo. Jurisprudência relacionada às súmulas do STM. Pô, isso aí você tem que estar no seu material de leitura de jurisprudência, entende? Então você tem que fazer essa análise de pertinência do conteúdo de jurisprudência. Mas esse material do Dizer o Direito, que eu estou falando de revisão de concurso, né, para cargos específicos, promotoria e delegado de polícia, ele é o melhor para o nosso nível, tá bom? Vai selecionando aquelas que têm uma pertinência ali com a nossa prova. Por último, pessoal, caderno de erros, tá? Ele é muito importante, tá? Muito importante. Você vai colocar ele, né, no seu dia a dia do estudo. O que você vai fazer, pessoal? Quando você resolver uma questão, a gente tem algumas hipóteses que pode acontecer. A primeira delas é você acertou a questão. Beleza. Tá? Você acertou a questão com convicção, certo? Acertou com convicção. Tranquilo.
pode seguir em frente, né? Agora você errou a questão. Quando você errou a questão, você vai verificar aquilo que você entrou, aquilo que você errou, certo? E você vai fazer o seguinte: você vai colocar o assunto daquela questão que você errou num caderno de erro. Esse caderno pode ser físico ou pode ser digital. Eu prefiro, tá, pessoal? Eu prefiro, deixa eu pegar aqui, fazer ele como se fosse uma pasta, certo? Você pega aqui, ó, legislação penal especial. Você separa aquelas pastas sanfonadas, certo? Por matéria. Por matéria mesmo, não precisa separar por subtópico. Estou dando uma sugestão. Você pode fazer digital também, que é mais rápido. Vou explicar as duas formas. E aí você pega aqui, ó, por exemplo, eu peguei aqui tortura. Ah, as causas de aumento de pena de tortura. Eu provavelmente devo ter feito uma questão, eu errei alguma questão relacionada às causas de aumento de tortura e botei lá. Botei lá o bizu aqui, né, de cagas, né? Deficiente, idoso, criança, gestante, ente público, sequestro. Beleza? Então, é uma forma de você montar o seu caderno de erro físico, separado por matéria. E pode botar misturado, velho, porque o examinador vai fazer isso. Ele não vai deixar tudo por subtópico específico, não. Você pode fazer digital também, que é mais simples, né? Mais rápido, vamos dizer assim. Pega lá, errou a questão, pega um bom comentário, coloca, só cuidado, cara, para não encher o seu caderno digital. Isso era um erro que eu cometi no começo ali também. Eu pegava o caderno digital, ficava gigante, ficava muito robusto e às vezes com muito comentário desnecessário. E aí, quando você ia voltar para estudar, ele não estava direto ao ponto, não estava muito, vamos dizer assim, palatável. Beleza? Então, cuidado com essa extensão. Não é só copiar e colar o texto, né? Tenta fazer. Hoje, com inteligência artificial, você pode até, né, colocar, para pedir para fazer um resumo esquematizado ali sobre aquele assunto. Fica interessante, tá bom? E se você acertou sem convicção a matéria, bom, e aí, de repente, não precisa voltar a fazer um caderno de erro, mas, cara, dá uma destacada no seu material. Volta lá no seu material teórico e diz, cara, errei sobre isso. Porra, troquei conceito de arquivamento implícito por arquivamento indireto do inquérito policial. Vai lá no seu material e destaca ali, entendeu? Trocou não, você acertou, mas, cara, você acertou com aquela dúvida, né? No chute, beleza? E aí, vamos para a parte prática agora, tá? Como que eu vou montar esse meu cronograma baseado nisso que o senhor falou, professor? Nesses pilares. Tá? Nossos alunos, eles recebem tudo isso 100% organizado. Cara, você vai abrir a plataforma. Quem é o nosso aluno aí, puder dar um feedback, né, aí no chat, quem tiver acompanhando, pode dar o feedback aí como é que é a plataforma. Cara, é extremamente organizado, certo? As metas são muito detalhadas, aquilo que você tem que fazer. A sua única preocupação, meu brother, é sentar e estudar, certo? Não vai ter um dia que você não vai acordar e falar, cara, o que que eu faço hoje? Não existe isso, né? No caso do regular nosso, ele vai ser 20 semanas assim, no pré-edital tem 14 semanas dessa forma. Bom, mas se você não tem como fazer esse investimento agora, beleza? Eu vou te dar uma orientação aqui, como que você vai fazer esse cronograma, organizar o seu estudo. E a palavra aqui, pessoal, é interleaving, tá? Entrelaçamento, beleza? Presta atenção no que eu vou falar. É uma técnica que você vai utilizar para aprender, que ela envolve diferentes tópicos ou diferentes tipos de problemas durante o seu estudo. Em vez de você focar em um tópico de uma vez, em vez de você praticar um único tipo de problema repetidamente, ou seja, hoje eu só vou ler material teórico, hoje eu só vou resolver questões de tal assunto, hoje eu só vou ler lei seca, hoje eu só vou. Não, você vai entrelaçar tudo isso, certo? Todo dia, entende? Todo dia suas metas de estudo elas vão envolver o exercício dessa técnica de entrelaçamento, de habilidades, de ações que você deve fazer. Então, isso é muito eficaz, pessoal, porque você alterna os diferentes tipos de problemas e informações, e você vai obrigar o seu cérebro a fazer conexões mais profundas. Isso aumenta a sua retenção e uma compreensão no longo prazo. Quem é nosso aluno, puder dar um feedback aí, se estiver acompanhando, certo? Então, vamos supor que no período de 7 dias você tem que estudar penal, processo penal, administrativo e constitucional, penal militar, processo penal. Em vez de você pegar um dia por cada matéria, ou simplesmente pegar, né, que eu tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento já fez isso. Pega 2 horas para cada matéria e distribui as fontes diferentes dela. 2 horas para lei especial, 2 horas para direito administrativo, por exemplo.
Você vai pegar especificamente, ó, vamos botar lá, lei dos crimes hediondos, material teórico sobre atos administrativos, e aí você vai colocar 20 questões de constitucional, 20 questões de processo penal, certo? Essa seria uma meta que você ia criar de estudo, né? Ou então, leitura da lei seca de crimes hediondos, material teórico de atos administrativos, ou sei lá, 40 questões de direito constitucional aleatórias. Aí você pode separar os temas também, fica a melhor forma. Isso, pessoal, vai fazer com que você não canse. Você vai ver, cara. Você adota isso aí, você vai estudar 3 horas ou mais, né? E você não vai se sentir cansado. E além disso, vai aumentar a capacidade de você memorizar as informações. Tá bom? Revisão de tudo isso que a gente está falando. Revisão é muito importante. Cara, tem várias técnicas, tem plataforma que gera automaticamente aquilo que você tem que revisar. Cara, vamos jogar no simples aqui, velho? Pega um dia da semana, eu boto no sábado. Na verdade, é a sexta meta ali da semana, né? Você vai fazer uma bateria de questões daquilo que você viu na semana, na primeira semana, e nas outras semanas você vai incluindo um conteúdo das semanas anteriores, certo? Então, na primeira semana você tem uma bateria de questões relativa àquilo que você estudou naquela semana, mas na segunda semana você já tem que colocar a matéria da semana que você estudou, mas colocar também questões da primeira semana, e assim sucessivamente, certo? De maneira que você vá acumulando esse conteúdo, né? De maneira que você não estuda só o que você, só faça questão do que você viu na primeira semana. Não, é acumulativo, certo? Então, a maioria das pessoas, o que que a gente faz? Faz um simulado, né? Uma bateria de questões dos assuntos que viu aquela semana. Bom, isso parece ser bobo, né? Mas se você não acertar, mas se você quer acertar, perdão, esse ponto, né, de revisão acumulativo vai te colocar muito à frente da concorrência. A maioria das pessoas só fazem isso, velho. Ela vai, estudou uma matéria a semana, no final da semana ela vai lá e revisa aquele conteúdo. Tá? Então você precisa manter contato, principalmente com aquelas informações mais relevantes, certo? Ao longo do seu processo de ensino. Tá? Não existe isso, aprendi, resolvi, revisei e está tudo certo. Né? Quem dera fosse assim. Então, nessa bateria de questões dos sábados, puxa assuntos que foram vistos semanas, meses atrás, além dos assuntos que foram vistos nessa semana. Procura a questão completa, tá? Que abarca o assunto de forma geral. A gente faz muito isso nas nossas aulas. Nas aulas gratuitas da segunda-feira, você vê muito isso. A gente pega um assunto, o assunto é direito administrativo, beleza, a gente espreme ele, tira conteúdo de penal, de constitucional, de penal militar. Então, procure questões que façam isso também, sabe? Que vão explorar várias disciplinas. Afinal de contas, né? Principalmente ó, o pessoal que vai fazer aqui CFO PMDF. Cara, o Sebrasp é uma banca muito interdisciplinar. Então, procure fazer isso aí, beleza? Para quem é nosso aluno, tá tudo prontinho, velho. Eu elaborei com muito cuidado essas guias de revisão semanais, tá? Toda semana você tem lá exercício para você fazer. A gente tem os encontros semanais que a gente corrige as questões. Não, vai corrigir todas as questões, professor? Cara, geralmente eu corrijo as questões que os alunos mandam, que têm dúvidas, que querem reforçar aquele ponto. A gente faz uma revisão sobre aquele ponto, certo? Então, é muito rico os nossos encontros nesse ponto. Para quem é do pré-edital, a gente já procurou fazer as guias de revisão num estilo de questões do Sebrasp, né? Não do modelo, eu digo, de certo e errado, só de certo e errado ou múltipla escolha, mas no estilo que a banca cobra, né? Questões que envolvem conteúdos interdisciplinares, questões da banca Sebrasp anteriores. Para quem está no regular, eu estou misturando as questões, estou pegando algumas questões FGV que traz aqueles casos concretos, né? Já percebeu aquelas questões FGV que traz historinha? E tudo isso a gente vai trabalhar, né, ao longo do curso ali. Então, para você que é nosso aluno, já vai estar tudo prontinho. Professor, não tem como investir na mentoria agora. Então, na boa, tá? Coloque, certo? Essas questões, revisar por questões dessa maneira. Bota um dia da semana, monta o seu material de revisão por questões de maneira que você vai reforçando o conteúdo que você já estudou para criar ali um material muito bom. Isso vai alimentar o quê? O seu caderno de erros também. E vai melhorar, né, o seu estudo em cima daquilo que você precisa aperfeiçoar. Tá bom? Então, além disso, né, a gente tem uma coisa aqui que eu queria falar para vocês, que não basta, né, só ler as questões, beleza? Relembrar o assunto pelas questões. Porque a maioria faz isso, né? Só a concorrência vai fazer isso. Ela vai ler um PDF, vai fazer questões,
e vai repetir as questões e marcar que aquele assunto foi concluído e bola para frente. Tá bom? E aí chega, que a gente falou lá no começo, vai chegar no dia da prova. Já vi isso aí, professor, mas eu não lembro a resposta. Por quê? Porque ter contato com o assunto 3 ou 4 vezes não vai fazer com que você memorize. Você precisa reforçar ele utilizando outras fontes, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje, certo? Dia 12, você fez uma leitura do PDF de Direito Administrativo. Atos administrativos. Pessoal, atos administrativos não é um tema simples, né? Tem muitos detalhes, classificações que são cobradas em prova. Como é que você vai revisar e organizar a sua revisão? Você vai fazer a bateria de questões sobre atos, certo? Você vai colocar nessa semana e também nas próximas. Lógico, aí você vai diminuindo um pouco a quantidade de questões de atos ao longo da semana. Você vai ler o seu material e você também vai fazer questões na semana que vem. Se você verificar, certo, que você errou alguma questão, você volta lá no seu material para fazer um grifo. Ou errei uma questão aqui, confundi ato complexo com ato composto, certo? E você vai fazendo repetindo esse processo, né? 1 mês, 2 meses. Ou seja, você vai rever esse assunto várias vezes. Aí chega o ponto que você começa a acertar a questão com convicção, né, com tranquilidade. Você pode também incluir, né, por atos administrativos, tem em que material de lei seca? Cara, lei do processo administrativo, a 9784, você tem situações sobre motivação, conteúdo de ato. Na lei de ação popular, você tem também atos administrativos, certo? O que é um vício de competência, o que é um vício de finalidade, vício de forma, está tudo previsto lá na lei de ação popular. Beleza? Então, um exemplo aqui de como que você pode organizar essa revisão. Mais importante, anote isso aí, tá? Quanto mais complexo, mais cheio de detalhes e mais cobrado for em prova esse assunto, mais reforço você precisa ter dele, certo? Isso aí é simples, cara. Na internet você vê, provas, né, de oficial, direito penal militar, qual o conteúdo mais cobrado? Aí tem lá, crimes em espécies, aplicação da lei penal militar, certo? Então, é isso. Não pode ser apenas só por meio de questões. Você precisa resolver essas questões diárias, mas passa pelo grifo do seu material, passa pelo estudo da lei seca e também pela jurisprudência. Tá bom? A gente já está caminhando para o final, beleza? Já, já estamos aí no final. E aí você vai ter 3 alternativas aqui, pessoal. Você pode jogar fora tudo que eu falei aqui, professor. Beleza, obrigado. Não acrescentou em nada na minha vida, né? E aí, bom, a vida pode começar a continuar do jeito que está. Agora, eu tenho certeza, se você está aqui, é porque você não está satisfeito com a sua realidade. Senão você não estaria aqui pleno domingo à noite, tá bom? Mas esse julgamento é você que vai fazer. Se você ouviu todo o conteúdo que eu te passei, você pode tentar fazer as coisas sozinho por sua conta, beleza? Você anotou aqui os detalhes que a gente falou, de como organizar sua revisão, sobre os 5 pilares, escolha do material, tudo isso é muito importante, cara. Eu entendo, cara, professor, tô apertado, não tenho como investir na mentoria agora, mas vou colocar em prática isso. Agora, você pode escolher o caminho seguro, tá bom? Que é a oportunidade que eu estou te oferecendo hoje, né? Porque se eu for abrir a matrícula, salvo o reta final do CFL PNDF, né? Que já está planejado já, né? Mas para as outras turmas vai ser daqui a 2 ou 3 meses, certo? Então, quem passar, né, dessa semana aí de hoje, essa semana de abertura, né, você pode demorar muito para começar. E quanto você poderia ter construído, certo? Pensa sobre isso. Então, você adquirindo essa oportunidade agora, você vai estar comprando tempo e segurança de não precisar estar sozinho. Assim, cara, professor, é o caminho seguro? Confio no seu trabalho, vem comigo, vai dar certo, tá bom? E eu repito, é um caminho seguro, não estou falando que é mais curto, não, que é mais fácil. Eu convido você a dar mais um passo e avançar comigo. Tá? Eu quero te ajudar muito, muito mais do que eu fiz hoje. Quem é meu aluno sabe, né, o significado disso. Eu quero que você venha integrar o nosso time de alunos. E sobre isso, né, pessoal, até abrir o jogo com vocês, né? Eu, cara, eu gosto demais de ser policial militar. Se tornar oficial foi um grande sonho. Tá vendo essa espada que tá aí atrás? Essa espada era do meu avô. Ele me deu quando eu fui para o exército, quando eu fui aspirante para o exército. Quando eu formei, ele já tinha falecido na academia da PMDF, mas eu procurei honrá-lo, né? E eu preparo os alunos
e quem convive comigo diariamente sabe disso. Para muito além que passar na prova. Vocês vão trabalhar do meu lado. Vocês vão trabalhar comigo. Vocês vão trabalhar com as pessoas que eu amo. Vocês vão cuidar da educação das minhas filhas. Eu nem sei, talvez, se eu fique na PM ou não, talvez, né, passe em outro concurso e tudo mais, mas eu quero deixar essa semente, velho. Eu quero que entre oficiais cada vez melhores, com mentalidade cada vez melhor. Isso começa hoje aqui, né? Então, assim, com todo respeito, cara, a todo mundo que trabalha com mentoria, com curso e tudo mais, mas para mim, preparar futuros oficiais tem um significado diferenciado, né? E é por isso que eu me dedico tanto e somente à carreira de oficial da Polícia Militar, certo? Então, a turma de pré-edital do CFA da PMDF vai estar aberta, beleza? A gente vai explicar o que que vai acontecer. Ah, professor, se eu entrar, já deve ter essas dúvidas aí no chat, né? Daqui a pouco eu vou olhar. O que acontece? A turma de regular é espinha dorsal para qualquer concurso profissional, certo? Ela já também vai estar aberta aqui, eu acho que daqui a pouco a gente já solta o link para vocês entrarem. A turma regular tem 20 semanas. E a pré-edital, assim, não, professor, eu quero focar só em PMDF, então já vou começar aqui no pré-edital. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos ver as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Só um minuto. Hum, Vamos lá. Pessoal, vou puxar aqui no chat, então, as dúvidas desde o começo. Safo? Hum, Vamos lá. Primeiro, acho que essa é a dúvida mais de todo mundo, né? A top 5 aqui. Vou guardar aqui no material de revisão. Professor, o senhor acredita que o edital do CFA da PMDF sai antes de abril? Ó, vou dar minha posição aqui. Eu acredito que esse edital sai antes do carnaval. Ponto. Já superou, publicaram, cara, publicaram oficialmente uma ata de uma reunião, superou aquela discussão se ia sair junto com o capelão, não ia, falou, não, tem que sair antes, né, não pode atrasar, é interesse da instituição que comece logo uma turma de formação, que a academia não fique vazia, tá tudo pronto, autorização orçamentária, tudo certinho, velho. Eu acho que antes do carnaval, tá? Na boa. Bárbara Oakley. Ah, tá aqui, o Diógenes falou. Aprendeu a aprender. Beleza, Ryan? O nome do livro é a Bárbara Oakley. Messi, como faço se já tem um curso que os PDFs são grandes? Matheus, bom, vem com a gente, vem com a nossa mentoria que tá tudo bem direto ao ponto. Mas, cara, procure, certo, dar uma. Você vai precisar de um pouco de experiência, né? De fazer um pouco de questão para perceber, né, que aquele conteúdo ali, cara, não, isso aqui dá para eu fazer uma leitura na diagonal, não, isso aqui é importante, eu preciso focar, certo? É complicado, né? Mas geralmente, tá, Matheus? Os cursos, eles têm aqueles materiais, tem um PDF grande, tem um material resumido também, né? Aí você avalia a qualidade dele se faz sentido para você, tá bom? Aí vem a parte que ficou muda aqui no chat. Papapá, papapá, voltou. Beleza. Bom, o Diego falou, cara, fechei o edital dessa forma, é hora de direcionar. Isso aí, Diego. Professor, qual o porcento de acerto em simulados para ter como meta para ser aprovado? Cana Brava, olha só. Simulados, vai depender de que simulado você está fazendo, em qual outra plataforma. Não tem um patamar assim certo. Cara, professor, quem está fazendo 80% de simulado, vai ser aprovado? Com certeza. Cara, não, né? Mas quem está fazendo 80% pressupõe que está tendo um domínio bacana ali daquelas disciplinas, certo? Então, assim, eu digo, não dá para falar, com certeza você vai ser aprovado se você acerta 80%, mas é um patamar não só de 80% em simulado, mas 80% no geral. É um patamar que, assim, você está num nível bom de conhecimento sobre as matérias. Por que que eu estou falando isso, cara? Que se vocês começam a estudar hoje, vocês vão ver, né, o pessoal que faz as guias de revisão, eles fazem esse controle, às vezes. Falam, pô, tô acertando 70%, 65%. Cara, para você subir ali de 65 para 70, para 75% de acerto, não demora tanto, tá? Com essas técnicas que a gente está conversando aqui, cara, rapidinho você chega.
Agora, quando você chega no 80%, 85%, já é um nível de refinamento, de revisão, certo? De, de aprimoramento do seu aprendizado, de não dar esse branco, sabe? De que você já conhece aquele assunto com um pouco mais de segurança, um pouco maior. Mas, como eu falei, não é nada objetivo. Assim, eu acertei 80%, eu vou passar, professor, com certeza. Não, tem outros fatores, né? Mas eu posso dizer que num, você está muito bem, certo? É, aqui o feedback de Jorge, obrigado. O Lucas perguntou: PDFs seus são bem resumidos? Tem resolução de questões de cada tópico do edital? Lucas, a gente resolve certas questões nas guias de revisão. Os PDFs, a gente coloca questões de concurso anteriores que têm pertinência com o tema. Então, você está lá vendo Direito Penal Militar, você vai ter lá já caiu em prova, certo? Caiu dessa forma, fique atento, né? Mas ele não coloca aquelas questões que tradicionalmente se coloca no final dos PDF para você fazer. Não, eu prefiro trabalhar isso nas guias de revisão e nas aulas que a gente faz, nos encontros. Porque vocês me dão um feedback, né? Então, tanto que você vai ver, eu vou adiantar um presente que eu vou dar para os alunos, né? Que é o CFO Flix. E a gente vai gravar a segunda temporada. Fiquem atentos aí. O que é o CFO Flix? A gente fez ali uma resolução de quase 900 questões, quase 60 horas de resolução de questões, que é com base nas dúvidas dos alunos, né? Que eles vão, à medida do que a gente vai resolvendo questões, vão tendo dúvidas, a gente vai resolvendo, vai acumulando aquele conhecimento. Na guia de revisão, a mesma coisa. Então, o aluno pergunta alguma coisa, cara, a gente joga a questão, espreme ela, todo o conteúdo que a gente pode ter, e aí você vai reparar que cada turma, né, os encontros são diferentes, porque as dúvidas são diferentes, né? Mas a gente procura atender essa especificidade de dificuldade de cada um de vocês, tá bom? Mas resumindo a tua resposta objetiva, as resoluções de questões são por meio das guias de revisão, não são no final do PDF. No final do PDF é bem objetivo, bem resumido daquilo que você precisa saber para acertar a questão, tá bom? O Harley aqui deu um feedback bacana, valeu, Harley. É, beleza. Aí o Harley falou do Cefalflix. Andressa, CFO para o nosso glorioso estado do Rio Grande do Sul. A gente está montando a regular agora, tá, Andressa? Que é como se fosse um pré-edital para todas as disciplinas, certo? Para o caso da brigada, o que não tem na nossa mentoria regular é a legislação específica da brigada, tá? E aí, se abrir o edital da brigada, para o CFO da brigada, e nós tivermos demanda, né, eu acredito que a gente vai ter. Eu dei aula para o pessoal do CPSP, né? Tive um retorno muito legal do pessoal, muita gente pedindo também mentoria para esse concurso, que é um concurso interno de lá. Então, acredito que a gente tem demanda, sim, né, para a gente fechar uma turma de mentoria pós-edital da Brigada do Rio Grande do Sul. Mas o nosso curso regular, ele atende muito bem você que vai fazer essa prova, tá bom? Lucas perguntou, essa resolução de exercício por vídeo é tudo junto ou tem pelo menos meia hora de cada tópico do edital? Lucas, se você quiser que tenha meia hora, meu brother, é só você falar, professor, eu estudei esse tópico do edital, me esclarece isso aqui. E aí, no encontro, a gente vai resolver uma questão sobre aquele assunto e você só vai sair da aula quando você tiver realmente sem dúvidas sobre aquele assunto. Beleza? Se eu assinar a mentoria, ela vai estar a data da prova. São 14 semanas com 8 meses de acesso do CFL pré-edital e 20 semanas com 10 meses de acesso para o regular. Beleza? São duas mentorias, Márcio, como eu falei, vai ter uma CFO geral, que é núcleo duro para a carreira de oficial, e uma CFO PMDF, que aí você vai ver AFO, vai ter meta de estudo de gestão de pessoas, de administração geral, de legislação específica da PMDF, materiais que eu produzi e tudo mais, beleza? Larissa, essa pergunta é cheque, eu quero deixar claro isso aqui, tá? Presta atenção. Você tem a turma pré-edital e você tem a turma pós-edital. São duas turmas diferentes, tá bom? O que que vai acontecer? O que que vai acontecer aqui? Não sei se a minha equipe está aqui me acompanhando, certo? Hum, se você, tá, adquirir o pré-edital e nessas semanas agora, nessas semanas, saiu o edital da PMDF, a gente já vai migrar vocês, beleza? A gente já vai migrar vocês automaticamente para o pós-edital, se acontecer isso, tá bom? O pós-edital PMDF, beleza?
Agora, se não, se passar de uma semana não sair o edital, vocês podem ter certeza. Vocês estão vendo o valor aí da mentoria, eu acho que eu já falei já nos grupos. Se você somar o valor da nossa mentoria pré-edital com a nossa pós-edital, tá com um valor muito mais em conta, certo? Do que outras mentorias pelo aquilo que a gente oferece. Na boa, tá? Então, assim, embora não seja um produto único, a gente vai fazer essa, porque eu vou ter que fazer uma migração, eu vou ter que analisar o edital para renovar as metas, certo? Então, não é a mesma coisa, beleza? Mas tem essa garantia e os alunos que estão aqui podem falar, tá? Então, por exemplo, aluno que quis entrar na turma de simulados, foi mais de 50% de desconto, tá bom? O valor do pré-edital com pós-edital vai sair em conta, tá bom? Mas são produtos diferentes, beleza? Salvo, como eu falei, pô, você adquiriu o pré-edital agora, semana que vem sai o edital, aí, meu irmão, beleza, você vai migrar automaticamente. Professor, sou aluno pré-edital, fez ser 14 semanas. O que fazer até ser o pós-edital? Cara, tem que repetir as metas, cara bravo, certo? Repete ou de trás para frente. Na questão do material teórico, você pode fazer isso que a gente falou aqui agora, entende? Poxa, vai só grifando em cima daquilo que você tem errado, concentra em questões, tá bom? Mas é o que tem que fazer. E conselho, nunca ache que você sabe de tudo, que tá bom o suficiente, certo? Tem um desejo inexplicável de querer se aperfeiçoar o tempo todo, tá bom? Eu fico recebendo ali, às vezes, print de vocês, de horas de estudo, cara, pessoal muito engajado, e é isso aí, beleza? Não para, porque a tendência nossa é dar uma relaxada, ainda mais no final do ano, o edital não saiu, frustra a expectativa, beleza? Como funciona a turma de simulados? Quem tiver nessa turma tem acesso a pós-edital? Não, Juan, o que acontece? Quando eu lançar o pós-edital, presta atenção no que vai acontecer. Quando eu lançar o pós-edital, pessoal, na boa, eu tenho vagas limitadas, tá? Eu não consigo atender todo mundo, velho. Certo? O que que eu vou priorizar? Eu vou abrir, certo? Um, um evento como esse, um carrinho, mas só para quem tá na turma de simulados, na turma pré-edital. Vocês vão ter prioridade. A vaga de vocês é garantida ali durante aquele período que eu vou estabelecer. Certo? Depois, opa, preencheu, eu vi que ainda tem vaga sobressalente, aí eu abro para todo mundo. Então, essa é a garantia de quem está na turma de simulados. Além disso, quem está na turma de simulados tem R$ 100 de desconto para adquirir agora as nossas mentorias. Tá bom? Vai ter o desconto, Érica, tá? Vai ser um desconto mais ou menos nesse patamar ali, beleza? De R$ 100. É o que a gente está fazendo aqui, Raia, explicando aqui as turmas da mentoria, beleza? Ana Paula, acabou, por exemplo, acabou as 14 semanas, você tem até 8 meses de acesso, beleza? No caso do pré-edital. Ah, tá, beleza. E o link para adquirir a mentoria pré-edital? Então, vamos soltar, eu vou soltar o link lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, beleza. Pessoal, vou soltar lá no grupo do Telegram, beleza? Os links. E eu espero vocês, certo? A gente começa agora, amanhã a gente tem aula gratuita para todo mundo. E aí, primeiro encontro de mentoria a gente faz na segunda que vem, tá bom? Segunda, dia 26. Eu vou explicar, pessoal que já é aluno, como é que faz para pegar o desconto, tá bom? Vou mandar nos nossos grupos exclusivos lá, beleza? Meu amigo, na hora que você adquirir a mentoria, já vai ter meta para você começar. Se você quiser começar agora, é serrar os dentes e firmar, Caio. Tá bom? Beleza? Pessoal, obrigado, hein? Obrigado para quem acompanhou aí a live. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. E uma boa semana para nós. E, ó, é amanhã, tá? Amanhã tem aula, beleza? 7 horas da manhã, nada mudou. Vamos trabalhar uma aula especial, exclusiva aí para vocês que estão se preparando para o CFO. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.